capacidade, né? Exato. Você vai tendo mais facilidade conforme você vai insistindo naquilo. Por exemplo, você deve ter feito academia, né? Eu vi que você, né, sua profissão exige, né? Então, por exemplo, a força que você faz para levantar o peso é que desenvolve o músculo. Exatamente. Então, e aí você adquire mais força. Isso. Então, por exemplo, você pode estar fazendo um exercício com 5 quilos, mas aqueles 5 quilos faz você fazer força. Porque 5 quilos para quem está treinado não é nada. Então, para ele fazer força, ele tem que pôr 50, né? Mas para quem está começando, ele faz a força que vai desenvolver o metabolismo muscular, né? Exatamente. Então, a mesma coisa ali, mesmo que você não lembre direito, não lembre tudo, a força que você faz para lembrar faz o teu cérebro entender que está faltando alguma coisa no cérebro, que seja B12, que seja açúcar, que seja, né, neurotransmissor, que seja água. Então, ele vai mudar o metabolismo para poder corresponder, ou seja, para que na hora da leitura aconteça o fenômeno de lembrar e conseguir falar o que estava escrito. Tá? Então, nem precisa lembrar, eu não falo isso para não poder, né, ir muito assim. Então não precisa lembrar, não, não precisa. Mas a força que você faz para lembrar é mais importante do que você lembra. Tá? Então, tem gente que não, que ela faz um pouco de esforço assim, não lembro. Mas se a pessoa ficar ali realmente uns 5 minutos tentando lembrar, isso em um mês já muda, igual a academia. Em um mês você já dorme melhor, já se alimenta melhor, você já sente mais energia, não é assim? Sim, sim, com certeza. Tá, então, primeira coisa interessante assim, de estar olhando é o quê? Quantas páginas você fazia em 10 minutos? Eu não cheguei a contar páginas, não. Eu leio no Kindle, né? E no Kindle não aparece a página, ele aparece uma porcentagem do livro que você está lendo, né? Ele marca o Kindle, né? Você deve ter um Kindle. Ele marca mas tem no rodapé o número da página. Se você der uma olhadinha, né? 19. Eu parei na 22, 4, né? Não prestar muita atenção nisso, porque quando você fecha o Kindle, ele armazena a posição que você está. Aí você abre e continua lendo ali. Aí começa a observar, porque vamos começar a entrar em velocidade também. Começa a observar isso. Outra coisa, os 5 minutos, fluía 5 ou nunca deu 5? O James, como a gente não consegue lembrar muita coisa, né? É engraçado, a gente começa a repetir o que já falou. Né? Até eu falava para mim mesmo, mas eu já falei isso. Por que eu estou falando de novo? Chama encher linguiça, né? Enchendo linguiça ali, mesmo que é para você mesmo ali que você está falando, né? Eu teve a primeira vez eu gravei, eu quis gravar, né? Essa minha explanação, né? Eu gravei, a primeira eu gravei, depois não, mas a primeira eu quis gravar, né? A pergunta que todo mundo faz para mim, porque eu comento, eu estou fazendo um curso de leitura rápida, né? Falo de você, o leitor mais rápido do mundo, tal. Todo mundo, James, pergunta, mas da compreensão, você lembra depois? Eu acredito que se fosse para você ler rápido e não lembrar, não adiantava ler rápido, né? Não faz. Tanto que todo o curso de leitura dinâmica começa a falar em compreensão automática nas últimas aulas. Mas como eu já fiz essas temporadas de 3 meses, mais de 20 vezes, então sempre em torno de 100, 150 pessoas, eu fico imerso, né? Não sei se você viu lá na agenda, mas praticamente não dá tempo nem de ir ao banheiro. Só tem um intervalo do almoço, na hora que eu acordo, né? E termina a noite, tranquilo. Porque à noite eu vou separar para fazer exercício físico, né? Sim. Para não acontecer de me debilitar, igual eu tinha uns problemas agora, né? Certo. Mas, fora isso, antigamente não, era de 5 da manhã a 10 da noite as temporadas, né? Sábado, incluindo sábado de manhã e domingo até 10 da manhã. Então eu pegava, puxava mesmo a temporada, né? Agora eu tô pegando mais leve. Mas melhora, só que eu baseado nessa quantidade de aulas, eu já entendi que primeiro tem que melhorar a habilidade dele lembrar, porque isso aumenta a autoestima dele.
Aham. Então, ele com uma autoestima maior, lembrando melhor, ele se solta para ganhar velocidade. Certo. Mas vamos lá. Então, você marcava os 5 minutos e enrolando, chegava nos 5 ou tinha que parar nos 3, 3,5? Não, eu conseguia chegar perto dos 5, né? Mas assim, Parando um pouquinho a Z, tentando lembrar alguma coisa, né? tentando lembrar, começando a repetir, né? O Tá. livro... Não sei se você percebeu, mas qual é o livro que você está usando? Então, o livro que eu estou lendo é de um pesquisador, como é que é? Húngaro-americano, o Flow, né? A psicologia do alto desempenho e da felicidade, né? Isso, O nome dele é bem complicado, né? ao desempenho da velocidade, da felicidade. Então, olha só, provavelmente você vai lendo ali os 10 minutos, né? Uhum. E você vai trazer ideias. Você vai lembrar um pouco dos personagens, um pouco das coisas que aconteceram, um pouco se tiver alguma data. Então, Sim. as lembranças são espaçadas e soltas. Tá? Hoje a gente vai trabalhar a segunda ferramenta. Então, você pode anotar em algum lugar, em algum papel, né? A segunda ferramenta, ela também trabalha para aumentar a compreensão. Então, pode escrever segunda ferramenta / compreensão. Ela é totalmente diferente dessa em vários aspectos, apesar de usar o livro e ter que explicar o que leu. A Certo. base é a mesma, mas você vai perceber o foco é totalmente diferente. Certo. Então, número 1, manter o livro, se você estiver gostando, você mantém. Certo. Número 2, ler e interromper a cada parágrafo. Número 3, explanar em voz alta sobre o parágrafo. Número 4, praticar 10 a 15 minutos por dia. Então, pega, por exemplo, o texto aí, Bíblia Sagrada, isso pode ser feito em qualquer texto, no seu livro você vai fazer, lógico. Mas só para a gente fazer junto aí, para você entender como é que funciona. Legal. Pode ser a Bíblia? Não, o texto, né, naquele caderno de textos. Ah, sim. Deixa eu Tem um pegar aqui. texto lá, o número 4, pode ser o alimentação também, é muito legal. Ah, sim, vou abrir aqui, entendi agora. Então, vamos fazer junto, né? Eu leio o parágrafo, paro, explano o que eu li. Só que ao invés de fazer deduções, trazer ideias soltas, eu vou ter que explicar, ou seja, eu vou ter que me envolver com o texto. O caderno de avaliação. Isso. Aqui, Bíblia Sagrada. Tá, então, quer dizer, é um texto simples, mas você vai ver a diferença na hora que formos explicar, tá? Certo. Você pode ler o primeiro parágrafo. Pronto. Tá. Sem olhar, sempre sem olhar, né? Você vai falar sobre o que você leu. Deixa eu fechar, minimizar ele aqui. Falou ali, deixa eu colocar na outra aba aqui, isso aqui. Falou que a Bíblia Sagrada, rapaz, só um parágrafo já é difícil lembrar. A Bíblia Sagrada. É porque o que muda quando você lê 10 minutos, quando você lê um parágrafo? Quando você lê 10 minutos, você tem muita ideia solta para jogar no ventilador. Quando você lê um parágrafo, você é obrigado a fazer uma explicação do parágrafo. E não apenas falar o que estava escrito. Tá falando ali que a Bíblia Sagrada é um dos livros, ou o livro mais lido e mais impresso no mundo. Só lembro disso. Ou seja, você não conseguiu trazer nem o literal. O que é o literal? São os elementos do texto, certo? Então, olha só, o texto diz que a Bíblia, né, há 5 séculos é um fenômeno editorial. Ninguém bate. Né? Ou seja,
a gente já sabe, né, que é o mais popular, tem na casa de quase todo mundo, seja ele evangélico ou qualquer outra religião, né, até ateu, às vezes tem Bíblia lá na casa dele. Acho que é a mãe dele que deixou, alguém deixou. Né? Tá, os Gideões, por exemplo, colocam nos hotéis, motéis, né? Sim. Aquela Bíblia pequenininha. O Novo Testamento. Hoje em dia até eles já dão uma maiorzinha, né? Isso não está no texto, mas está dentro do assunto, né? Ou seja, a Bíblia é um livro popular, ele está esparramado. E aí ele fala de algumas categorias que a Bíblia, se fosse o Oscar, olha aí, não está escrito Oscar, mas aí eu estou aqui raciocinando em cima do parágrafo. Certo. Se fosse o Oscar, né, ela levaria, segundo o autor, pelo menos 5. Ou seja, ela entra na lista dos mais impressos, lógico. Certo. Então, pra você ter uma ideia, a Bíblia ela é impressa desde quando, né, se entende de papel, e até mesmo antes do papel, quando era pergaminho, antes do pergaminho, papiro, isso é conhecimento meu. Você usa, você se mistura. Não diz assim que me diz que o quinto ano de quem tu é? Sim, sim. Não é? Que quem com um pouco se mistura como do farelo? Sim. Ou seja, então você tem que se misturar com o texto. Verdade. Tá? Então, você pega um pouquinho do que você sabe e, sem sair do assunto, você vai juntando, agregando valor na hora de falar, explanar. Então, Verdade. diz que é o mais impresso, ele diz que a Bíblia é o livro mais lido. Claro, né? Se é o mais impresso, ele é vendido também, né? É best-seller. Tem uma ideia, a Bíblia não perde para nenhum outro livro no planeta. Você pegar esse ano, qual foi o livro mais vendido? Bíblia. Aí você fala assim, teve um livro que explodiu aí, o Stephen Hawking, O Universo num Grão de Nós. Vendeu igual água. O Papa lançou um livro aí. Mas só naquele ano, né? Mas naquele ano, aquele livro vendeu mais que a Bíblia? Não. Tá? Então, por exemplo, o Paulo Coelho já foi campeão de vendas. O Paulo Vieira também. Sim. O Augusto Cury. Mas naquele ano, mesmo com todos aqueles livros vendidos, a Bíblia ainda vendeu mais do que ele. Tá? Então, a Bíblia, porque ela não... e olha que Bíblia quase todo mundo tem, mas sempre ele quer uma nova, né? Então, é o livro mais impresso, é o mais lido, é o mais vendido. Uma coisa interessante, né? O mais comentado. Tá? É só uma informação, mas o que eu entendo por comentado? Eu entendo por comentado que as pessoas, por exemplo, se reúnem em lugares, às vezes chamado de igreja, casa de oração, seminário teológico. Certo. Elas se reúnem em lugares para poder comentar a Bíblia. E é um fenômeno que não é local, regional, continental. É um fenômeno mundial. A Bíblia está no mundo todo, então é o livro mais traduzido. Aí agora eu esgotei o parágrafo. Entendi. Olha quanto que eu falei. Tá, então quer ver? Leia o segundo parágrafo. Tá, lê o segundo. Pronto. Tá, agora fala do texto. Que a Bíblia ela é muito utilizada no cristianismo e no judaísmo, mas que também existem muitos conflitos, né, entre essas duas religiões, e que, de fato, né, como a gente sabe pela história, que já aconteceu muitas mortes, né, esses conflitos entre cristãos e judeus, né, perseguições. Então, olha só, você trouxe quase tudo que está no texto, não trouxe tudo, né? Mas não houve explicação do que foi lido. Você apenas trouxe coisas que você viu lá. E foi o que você treinou essa semana, trazer o literal. Mas olha só, se você for falar, né, vamos supor que você é professor, trabalha no RH, é palestrante, ou é político, ou é líder comunitário, você fala com o público. Sim, sim. Tá?
Então, você diria assim, olha, das religiões do planeta, né? Tem os muçulmanos, tem os cristãos, tem os judeus, né? Tem os islâmicos, Uhum. né? Então, dessas religiões todas, duas consideram a Bíblia sagrada. Aham. Por exemplo, o muçulmano reconhece, né, Moisés, Aham. reconhece Jesus e tudo, mas para eles a Bíblia não é sagrada. O livro sagrado é o Torá, é o Alcorão, Corão. tá? No Alcorão você tem lá os trechos do Torá, assuntos, né? Aquela parte toda de Moisés eles entendem, né? Ok, até porque eles têm aquela linha ali de Abraão, né? O Ismael, aquela coisa toda. Mas consideram sagrado, né? O cristianismo e o judaísmo. Sim. Mas apesar da Bíblia ser a mesma, apesar de no cristianismo ter o Novo Testamento, apesar da Bíblia ser a mesma, eles não se entendem. Então, por questões ideológicas, se desentendem com guerras, inclusive, morrem pessoas, conflitos, discussões intermináveis sobre o Aham. sexo dos anjos, né? E tudo isso, segundo o texto, pelo fato da interpretação. Aham. Porque a interpretação, se você mudar um ponto, uma vírgula, muda tudo. Entendendo ainda, né, que os pergaminhos, né, foram reconstituídos, muitos deles faltando pedaço, Aham. a confusão ainda falta ainda é maior. Aham. Né? Olha aí. E aqui eu poderia ficar mais uma hora falando, tá? Aham. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, eu não disse que ele roubou o carro, o que você entendeu? Você não disse. Ó, eu não disse que ele roubou o carro, É. é como se eu Você. tivesse contado para você que fulano roubou, e aí acharam, e aí eu chego para você, olha, tá vendo? Eu não disse que ele roubou? Aham. Agora, se eu disser assim, ó, eu não disse que ele roubou o carro. Já está negando já, né? Mudou, é o contrário. Aham. Você pode Muda chegar no local, completamente. olha, fulano disse que ele roubou, ele é testemunha. Ou não, eu não disse que ele roubou. Né? Então, o que foi que ele fez? Tá? Aham. Eu não Mudou. disse que ele roubou o carro, você entendeu mal, Léo. Aham. Eu já vi ele roubando outras coisas, né? Ele tem passagem por roubo de galinha, né? Roubou pacote de arroz com macarrão, mas o carro, não falei de carro nenhum, não, já está enganado. Aham. Então, o que foi que ele roubou? Entendeu? Entendi. Bom, eu vi ele com o carro, mas eu não disse que ele roubou. Aham. Eu passei num lugar e vi que ele estava com esse carro. Sim. Agora, eu não sei se ele pegou emprestado, se foi com consentimento, se foi roubado. Então, você não põe a palavra na minha boca. Eu não disse que ele roubou o carro. Aham. Pode ser que, né, é combinado lá, dele lá. É dívida de droga, sei lá. Entendeu? Ele não roubou nada, não. Não me envolva nisso, não, entendeu? Então, o que foi que ele fez? Pediu emprestado, combinou, pegou de calção, né, Aham. para empréstimo, mas ele fez um empréstimo com o cara, né? E deu o carro de garantia e o cara estava usando o carro, Certo. entendeu? Então, observa que a mesma frase, sem mudar a vírgula, não tem várias interpretações? Sim, muda completamente A o mesma sentido. coisa acontece com a Bíblia. Aham. Isso é o problema, né? E que é porque tem tanta religião. Aham. A pessoa lê um versículo num tom, entende um jeito. Se ela pôr uma vírgula, né? Aí tem a versão atualizada, a versão autêntica, a versão corrigida, a versão na linguagem de hoje, a versão poética. Olha aí, dá para ficar um dia falando só desses dois parágrafos. Uhum. Então, Exatamente. o exercício é esse, é ler e explicar. Aham. Então, quer ver, ler só mais um. Vamos lá. Pronto.
E agora? Tá dizendo ali que ela inaugurou, né, a imprensa de Gutenberg, e apareceu mais uns dados ali, mas não consigo lembrar. Viu aí como nós somos deficientes nisso aí? É. Quando eu estou olhando, o fenômeno é input, chama input, entrada, né? Né? Dentro, né? Put, colocar, né? Em inglês. Input, colocar para dentro. Quando eu estou lendo, eu estou colocando para dentro o que eu estou lendo. Só que é mais importante colocar para fora, chama output. Porque essa imprensa de Gutenberg aí, na verdade, ele construiu ela, né? Acho que ele construiu, né? Para imprimir a Bíblia, né? A finalidade era fazer. Então Gutenberg ele foi lá e inventou a máquina tipográfica, né? Capaz de reproduzir, né? Um livro em alta velocidade, aos milhares, né? De exemplares. E a Bíblia foi o primeiro livro impresso nessa máquina. Assim que ela foi inventada, a Bíblia foi multiplicada. E o pessoal gostou tanto que diz ainda esse parágrafo, né, em 1450, que mesmo sem existir, né, a Express, como é o nome daquela empresa lá, daquele filme do Náufrago, é a maior empresa de entrega, né? Apesar de não ter essas empresas famosas de entrega, né, que a gente conhece hoje, foi esparramado para o mundo todo em mais de 300 idiomas. Ou seja, o povo estava faminto daquela literatura, né? Exatamente. E até hoje, né, por isso que o texto fala 5 séculos, né, de 1450 para cá, nenhum outro livro conseguiu bater a Bíblia em vendas, em leitura, em tradução e em comentário. Verdade. Ela é maravilhosa mesmo. Eu consegui ler ela uma vez só na minha vida. Durou 1 ano a leitura. Mas é muito fácil ler a Bíblia, é porque você quer ler ela toda, né, de uma vez. Se você ler apenas 3 a 4 páginas por dia, todo ano você lê. Né? Eu demorei 1 ano mesmo. Então, observa aí que o importante aí agora não é trazer o literal. Observa ainda, Marcos, que você ainda não está trazendo nem o literal. Tem um aluno que está insistindo em pedir aplicativo. É importante, claro. Mas, assim, enquanto eu ver que o aluno ainda está arranhando, patinando, tem que segurar ele um pouquinho, né? Porque senão ele começa a se empolgar e treinar só velocidade. Na hora que eu pego o texto, jogo na mesa e falo, agora responde, tá? Agora responde 10 perguntas, ele vem com 4 respostas corretas. Não, ele tem que acertar as 6. Para classificar, não é isso? Exatamente. Ele não vai assumir o posto. A vaga mesmo, você tá lá, concurso, passaram. Tantos mil. Só tinha 10 vagas. O concurso que eu fiz da polícia tinha 400 vagas, 13 mil candidatos. 10 mil não fez nem 50% da prova. A concorrência foi só 3 mil pessoas. 3 mil. Quantos passaram? No final, 1.500. 1.500 passaram, né? 13 mil. Mas só tem 400. Mas eles aumentaram as vagas, depois foram chamando mais, né? Aí esse foram chamando, não é efetivo, né? Sem dúvida. Então é assim mesmo. Então a pessoa fala, passou nada, passou. Você fez uma pontuação razoável ali, né? Mas 10 mil pessoas não conseguiram nem 50% da prova. A pessoa vai no oba-oba, né? Vai. E uns passam na sorte, que é igual a loteria. Eu falo o seguinte, eu acho que esses 10 mil, sabe quem são? Pessoas que não leem, James. Porque nesse concurso eu não estudei muita coisa, não, só que eu lia pra caramba na época. Isso me ajudou bastante. Sem dúvida. A leitura é o principal desenvolvedor da habilidade de fazer prova. Né? Porque se a pessoa lê e ela entende, que são essas 2 ferramentas que eu te passei, se ela lê e ela entende, ela já está meio caminho andado. Certo. Porque tem gente que, para entender uma pergunta de prova, ela lê várias vezes. E aí, às vezes, não dá tempo nem de terminar a prova.
prova inteira é de interpretação de texto, né? A verdade é essa. Aí, tá vendo? Então, é isso, Léo. Então, eu não vou... Teve 1 ou 2 alunos que eu entrei em exercício de velocidade, que eu vi que eles já estavam, acho que dava para enfiar, né? Certo. Mas a gente tem que moderar para quê? Para que seja uma coisa com o pé no chão. E como você adquiriu mais 20, não foi? Sim, foi. Então, a gente tem aí bastante tempo para ter um resultado maduro. Sim, tranquilo, tranquilo. Tá? Sem estar atropelando etapa, queimando etapa. Tá? Não tem pressa, não. Isso. Então, na semana que vem, a gente já faz um teste e entra no conceito de velocidade. Beleza. Então, até terça-feira. Beleza, então. Obrigado, James. Tchau, tchau.